Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. No vídeo de hoje você vai assistir a resolução de uma questão de química que compõe a nossa playlist 100 questões para revisar química. Essa questão está no nosso curso modular de química que você encontra de forma gratuita aqui na internet. Hoje eu vou resolver com vocês uma questão dessa instituição. Esse foi o ano de publicação da questão e essa é a questão número 17 da nossa playlist. Para começar o enunciado, como sempre, a gente começa com a leitura. A gingerona, gingerol, é uma substância tóxica presente no gengibre. Essa substância é responsável pela sensação de ardência quando ingerida ou em contato com pele ou mucosa. Por essa característica tóxica, ela pode ser usada na confecção de sprays de ação lacrimogênea para defesa pessoal. Sua molécula pode ser representada pela estrutura abaixo e você tem a estrutura aqui representada. Com relação à gingerona e sua estrutura, são feitas as seguintes afirmações. Afirmativa 1. A estrutura química apresenta apenas 6 carbonos com hibridização sp2. Então eu escolhi essa questão porque, além de abordar o tema do mapa mental, função orgânica, também aborda temas anteriores da química orgânica que são importantes, embora caiam menos nas provas de vestibulares. Mas quando aparece, o aluno tem que saber. Então aproveito esse vídeo e essa questão para revisar com você que história é essa de hibridização. Durante muito tempo esse assunto estava fora dos vestibulares e de repente voltou. A gente vai fazer uma estratégia aqui para memorizar como é que é essa história de hibridização do carbono. A gente sabe que o carbono é sempre tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações, sempre. Acontece que às vezes as 4 ligações são simples, às vezes você tem uma ligação dupla e 2 simples, às vezes você tem uma ligação tripla e uma ligação simples, e às vezes você tem 2 ligações duplas. Cada carbono desse tem um tipo de hibridização, e esse é o meu foco agora. Todas as vezes que o carbono fizer 4 ligações simples, ele vai ter hibridização sp3. O esquema é, cada vez que você fizer a contagem das ligações sigma, e toda simples é sigma, você faz menos 1. Então, por exemplo, esse carbono faz 4 simples, são 4 ligações sigmas, menos 1, então vai dar hibridização sp3. Aqui, esse carboninho aqui, ele faz 2 simples, então ele tem 2 sigmas, e ele tem uma dupla. Quando ele tem uma dupla, uma delas é sigma e a outra é pi, então o total de sigma, 3. 3 menos 1, 2, então esse aqui é o carbono sp2. Esse carboninho aqui que tem tripla, a simples é uma sigma, na tripla, uma é sigma, e as outras são pi. Então, é sigma, sigma, pi e pi. Então, o total de sigma aqui são 2. 2 menos 1 dá 1, hibridização sp. E esse outro que está aqui também é um carbono com hibridização sp1 ou só sp. Tem um truque que eu ensino para os meus alunos na aula, quando eu dou aula de orgânica, que é assim, você vai fazer assim, ó. Quando você faz assim, número 4, toma cuidado para não fazer assim. Tem aluno que esquece de esconder o dedão, né? São 4 ligações simples. Quando você monta assim, 4 simples, quando você faz assim, ó, é uma dupla e 2 simples. Quando você fizer assim, são 2 duplas. E quando você fizer assim, é uma tripla e uma simples. Você vai tentar encaixar os dedos assim, ó. Aqui na 4 simples, você encaixa 3 dedinhos, sp3. Quando for uma dupla e 2 simples, você encaixa 2 dedinhos, sp2. 2 duplas, encaixa só um dedinho, sp. Uma tripla e uma simples, só encaixa um, portanto sp também. Mas isso é um truque, tá? O motivo real é sigma menos 1. A gente vai procurar esse aqui, né? Que é o que o exercício pediu. Quantos carbonos tem essa hibridização? Ou seja, quantos carbonos faz uma dupla e 2 simples? Esse faz, ó, ele é 1. Esse também, 2, 3, 4, 5, 6, opa, achamos mais um, 7. Então, a estrutura química tem 6 carbonos com essa hibridização? Não, são 7. Alternativa errada. Item errado. Vamos analisar o próximo item então agora. A sua fórmula química molecular é C17H26O14. Gente, aqui você não tem opção. Você tem que contar
contar os átomos. Isso é um tipo de questão muito frequente, parece muito fácil e só que tem que contar os átomos certinho. Então eu vou colocar em cada lugar que tem um carbono, as bolinhas, eu já fiz aqui com alguns, né? Quando o carbono está escrito, fechou, e quando não está escrito eu vou marcar todos os carbonos para vocês. Marcados todos os carbonos, agora eu vou confirmar se são 17 carbonos. E eu costumo riscar os carbonos para saber que eu já contei. São 17 carbonos, então essa parte está correta. Antes de contar os hidrogênios, vou confirmar se o oxigênio está certo. Vou riscar os oxigênios. Tem 4 oxigênios mesmo, eu vou ter que conferir pelos hidrogênios. E para conferir pelos hidrogênios, eu vou desenhar os hidrogênios não anotados com pelo menos um rabisco, para eu saber que tem. Por exemplo, olha só, esse carbono que eu tô com o mouse em cima, vou até circular ele de vermelho, ó, ele já fez 2 ligações, então ele tem 2 hidrogênios. Eu vou, para ajudar vocês, colocar todos os hidrogênios que não estão representados. Agora que eu representei todos os hidrogênios e tem hidrogênio já representado, vou rabiscar para fazer a contagem dos hidrogênios. São realmente 26 hidrogênios. Esse item é verdadeiro, então eu vou incluir ele na minha resposta. A 1 é falsa e a 2 é verdadeira. Quando a gente vem analisar o que a gente já tem de informação, vamos por partes. Como a 1 é falsa, eu já teria cancelado essas duas. Como a segunda é verdadeira, eu já cancelo essa. Pelas alternativas, eu já sei que a 3 é verdadeira. Vamos julgar? Sua estrutura química apresenta um grupo aromático. Para quem não lembra, quando tem o grupo aromático é quando tem o benzeno, essa estrutura que está aqui. Para quem esqueceu, quem é o benzeno é essa estrutura aqui, ó. Tem 6 carbonos e duplas alternadas. Vou desenhar aqui com carbono. E desenhar o benzeno nunca é muito tranquilo. Vou desenhar aqui com a minha mesa, olha só. Esse carbono fez dupla com esse outro, então vai fazer esse aqui simples. Então esse vai fazer dupla. Deixa eu melhorar esse desenho dessa dupla aqui. Então repare, eu tenho dupla simples, dupla simples, dupla simples alternada. Essa estrutura é o benzeno, tá aqui indicado. Então, sua estrutura química apresenta um grupo aromático, ou seja, um grupo que tem o benzeno. É verdade também, a gente já sabia pelas alternativas. E agora? Ou a 4 ou a 5 está correta, a gente vai procurar reconhecer qual delas é correta. A 4 diz: sua estrutura possui um grupo químico caracterizado pela função éter. Você lembra como que é um éter? Ele não está no mapa mental, é porque o éter não tem nem hidroxila nem carbonila. Assim é um éter, COC. E a gente tem COC aqui, ó. Aqui está a função éter. Então, sim, temos um éter. Temos também o gabarito da questão. Então, saber a função orgânica aqui desta molécula definia a resolução da questão. Mas, vamos olhar a outra afirmação. É um composto de cadeia mista? É verdade, a cadeia é mista, sim. Porque tem uma parte fechada e uma parte aberta. A parte fechada é a parte aromática, a parte aberta é essa outra toda. Mas o texto ainda diz que é homogêneo, e é falso, porque exatamente o oxigênio entre carbonos faz a sua cadeia ser heterogênea e não homogênea. Além disso, o texto diz que é saturada. Como tem dupla entre carbonos do benzeno, então ela não é saturada. Então tinha duas coisas para eu cancelar no item 5, forçando o gabarito. Alternativa D. Essa foi uma das questões de resolução mais longa que nós fizemos nessa playlist. E conforme vão avançando os números das questões, isso começa acontecendo, porque as questões vão ficando cada vez um pouco mais complexas, os temas vão ficando mais complexos. Espero que você tenha gostado da resolução dessa questão, e se você tem interesse em assistir a playlist inteira, se inscreve no canal. Os vídeos não vão ser colocados todos de uma vez, eles são produzidos artesanalmente todos os dias e publicados para vocês. E aí, conta pra mim, você tá usando a playlist? Deixa um comentário aqui se você tá fazendo a sequência de vídeos ou se você só procurava essa questão e caiu por aqui. Deixa eu saber qual é a origem das pessoas que acessam esse vídeo. Bom, esse vídeo fica por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos e até mais.